Eu vou falar de como corrigir os filhos, né? Como corrigir de forma mais adequada, com uma intenção educativa, né? Com uma função de fato, para que seja mais eficiente, para que de fato seja algo que faz parte da educação dos filhos. A correção, ela é, obviamente, um ponto muito importante, né? Uma parte muito importante da educação dos filhos. Embora não seja, claro, só isso, né? A educação, ela não é só corrigir. Nós não podemos ser esses pais que o tempo inteiro só corrigem os filhos, porque a educação vai muito além disso. Mas é sim uma parte importante, né? Quando a gente corrige corrige um defeito da criança, a gente tira um mau hábito, a gente, né, ensina uma virtude, a gente, sei lá, ensina um bom hábito. Então a gente restaura a função da correção, ela tem essa função de restaurar a moral que a criança não tem formada. Então eles buscam em nós pais, né, a referência. Quando a criança faz algo e ela dá uma olhadinha para os pais e a gente pensa que porque ela olha, faz errado, já olha, pelo contrário, muitas vezes a criança está buscando essa referência, né? Ela quer que os pais indiquem se aquilo é bom ou mal, né? Se aquilo é certo ou é errado, porque eles não vêm com essa régua moral pronta. Então a correção tem também essa função de ajustar ali, né? De ensinar de fato a ordem moral para as crianças. Então a gente precisa saber fazer isso de forma adequada. E eu trouxe hoje algumas informações importantíssimas, algumas características que a correção tem que ter para que ela seja de fato mais educativa, né? Para que ela seja mais eficiente. Não se esquece de se inscrever no canal, já clica aqui agora mesmo enquanto está assistindo o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você receba aí uma notificação quando eu postar um vídeo novo. E não esquece também de compartilhar e de curtir o vídeo, porque isso também ajuda a fazer com que o vídeo chegue em mais mães, né? Em outras mães, que a gente possa ajudar outras mães com esse conteúdo. Então vamos lá, algumas das características fundamentais, né? Primordiais para que a nossa correção seja mais efetiva com os nossos filhos. A primeira delas já pode chamar um pouquinho aí a nossa atenção. Ela tem que ser pouco frequente. E aí você pode falar, Jéssica, como assim pouco frequente? Eu passo o dia inteiro chamando a atenção dos meus filhos, porque se eu não fizer isso, eles estão o tempo inteiro fazendo algo errado. Calma, né? Não é bem assim. Eu duvido muito que você realmente precise chamar o dia inteiro, chamar atenção, aliás. Chamar atenção é uma coisa, né? Mas uma correção de fato, né, que precise de uma consequência, que precise, sei lá, de uma chamada mais firme, não precisa ser o dia inteiro, não precisa ser o tempo inteiro. Nós precisamos dar devida importância para esses momentos, para que não perca a sua efetividade. Ela tem que ser pouco frequente. Isso significa que a gente observa muito o comportamento das crianças, a gente deixa passar algumas das coisas, não de comportamentos errados, mau comportamento, falta de respeito, algo que de fato tenha, né, uma raiz ali num valor que precisa ser ensinado no momento. Mas pequenas coisas de criança, assim, a gente pode só falar como fazer, dar uma chamada no sentido de que, olha, filho, assim não tá legal, né, faz direito, tal. Isso não é efetivamente uma correção. Mas a correção mesmo, ela tem que ser pouco frequente, pouco frequente. Então a gente observa o tempo inteiro a criança até para conhecê-los melhor. A gente deixa passar muita coisa, só dá um toque, só chama atenção quando a gente sabe que sabe que não é tão grave assim, né? Não é uma coisa que tem uma base fundamental de valor, de algo, né, muito muito complicado assim, que precisa ser corrigido desde a base, desde cedo assim. Deixa para correção mesmo, mais firme, mais pontual, assim, que precisa ser falado, que precisa de uma consequência, que precisa de uma ação imediata da criança ou nossa. A gente faz isso pouco frequente, tá? Para que não perca o efeito, porque a gente não vai conseguir fazer tudo isso que eu vou dizer aqui de uma boa correção o tempo inteiro, se a gente faz o tempo inteiro. Então elas vão ser pouco efetivas, entende? Às vezes eu vejo as mães falarem um pouco do comportamento da criança, que a criança fica muito frustrada, tudo grita, tudo diz não, tudo, né? Então parece que tá o tempo inteiro irritada, e se eu falo alguma coisa, ela faz o contrário. Se a gente vai cavar um pouco mais a fundo, essa mãe tá o dia inteiro chamando a atenção da criança, microgerenciando o dia, falando tudo tá errado, assim não, assim assado, quer controlar como a criança brinca, como faz isso, como faz aquilo, e a criança já tá estressada, tá? Um outro ponto, ela precisa ser justa. Isso é muito importante. Para uma correção ser justa, ela precisa ser proporcional à idade da criança,
a falta cometida e a própria criança, né? O jeitinho da criança, o temperamento da criança, é o que a gente conhece daquela criança, né? Então tem que ser de fato personalizada. Então, quando eu digo proporcional à idade da criança, eu não posso pegar uma criança de 1 ano e mandar ela ficar 20 minutos trancada no quarto, né? Chorando porque ela, sei lá, jogou o brinquedo no chão, ou de repente, sei lá, fez alguma outra coisa, né? Então, é diferente de uma criança de 5 anos que não tá sabendo brincar, que bateu no irmão ou que não sei o quê, que já tem um tempo, que já entende um pouco, já pode ficar um pouco mais tempo, né, afastada, isolada. Então, a gente preciso ser proporcional à idade. Proporcional à falta significa que ela precisa variar ali de acordo com a gravidade do que foi feito, né? Para que seja justo. Eu não posso exagerar numa super consequência gravíssima, tipo, a criança não vai brincar a semana inteira lá no prédio porque ela, sei lá, na brincadeira jogou o brinquedo no chão, né? Tava ali na sua própria brincadeira, deixou o brinquedo dela cair, jogou no chão, então não teve cuidado, caiu. E aí, pronto, a criança perde a brincadeira da semana inteira no playground do prédio, uma coisa assim gravíssima. E aí, se a criança bate no irmão, né, uma criança mais velha que entende diz que não deveria mais bater no irmão, vai lá, bate no irmão, bate na mãe, tem a mesma consequência, né? Isso não é proporcional, então precisa ser proporcional à falta, tá? Eu não posso tratar uma criança que, ter uma consequência para uma criança que bateu na mãe com a mesma coisa do que se ela tivesse jogado um brinquedo no chão ali, sei lá, mesmo que fosse com raiva, tô com raiva, pá, jogou o carrinho no chão. E aí é a mesma consequência que eu dou se ela bateu na mãe. Isso não é justo, porque não é proporcional. Principalmente quando a gente faz isso sempre de forma exagerada, é sempre uma coisa muito exagerada, tá? Então tem que ser justa. E isso significa proporcional à idade, proporcional à falta cometida e à própria criança, né? Então, às vezes por uma questão de temperamento, às vezes por, sei lá, porque você conhece seu filho, você sabe que uma coisa não funciona, uma coisa que para ele é muito exagerado, você vai adequar, né? Você tem que conhecer a criança e saber o que funciona para ela, para que também seja proporcional à própria criança. Tá? Uma terceira característica é que a correção precisa ser firme. Isso é muito importante, muito importante. Ela tem que ser firme no sentido de que nós precisamos estar seguras, nós precisamos estar decididas, tem que ser coerente, né? Nós precisamos ser coerentes, o que a gente fala, o que a gente faz, como a gente age. E percebam, a firmeza ali na hora da correção, ela não é só, sei lá, se você segura a criança firme, ou então se você dá um grito com a criança. Muito pelo contrário, a firmeza ela vai estar no tom de voz, no que você fala, mas também no tom de voz, na sua expressão, no seu olhar, em como você conduz a criança no momento da correção. Não adianta muitas vezes você só dizer para a criança, sei lá, não fazer algo ou que ela fez algo errado, mas assim, com uma voz que tá quase pedindo desculpa ou implorando para ela não fazer mais aquilo. Isso não é ser firme, isso não é estar seguro, né, do que você tá falando, não é ser decidido, enfim. Então, se você fala assim, ai, meu filhinho, não faça mais isso, por favor, a mamãe já lhe pediu. Não é pra, sei lá, jogar o brinquedo no chão, não é pra bater no seu irmão, né, não bata. Então, até em você mesmo, assim, tem pais que uma coisa tão grave quanto bater na própria mãe, no próprio pai, tem esse tipo de atitude, sabe? Assim, não, filho, não pode bater na mamãe. Mamãe não bate, tá? Isso é feio, isso é muito feio. Vem cá com a mamãe, não pode bater. Assim, você tá dizendo que não é pra criança bater, você tá dizendo que é feio, que isso não é certo, mas a sua mensagem, tudo que você tá comunicando não diz isso. Então você precisa ser mais firme. Se você tá segura, você não tá ali quase implorando pro seu próprio filho não dar na sua cara. A mensagem, a comunicação, a linguagem, tudo tá comunicando. Então é tom de voz firme, uma expressão séria, um olhar sério. A criança precisa entender a gravidade do que ela fez. Ela precisa entender que a gente tá corrigindo algo de errado. A gente tá corrigindo um defeito, algo que ela fez errado, uma coisa que não é bom, né? Que não é correto, que ela não deve repetir. Claro, além de firme, ela precisa ser amorosa, né? Ela precisa ser gentil. E quando eu falo amorosa, não é só que a gente, sei lá, corrija e vai lá dar um abraço na criança. Não tem nada a ver, nem precisa ter o abraço, né? Se não é, sei lá, um hábito nosso ou da criança, se não é o momento, se a situação não pede. Então, isso não tem nada a ver. Tem a ver que nós sejamos calmos, que a gente esteja no controle das nossas emoções, que a gente tenha um tom de voz firme, porém calmo. A gente não precisa perder o controle, gritar e perder a paciência, enfim. A gente fala num tom calmo.
Uma outra característica de ser amorosa é que a gente tem que corrigir pensando no bem da criança. Não é para corrigir a criança por uma questão do nosso ego machucado, né? Porque eu falei, ela não obedeceu, porque eu tinha dito que não era para fazer, ela foi lá e fez. Claro que isso tem que ser corrigido, mas pela razão certa. Por quê? Porque ela precisa fazer o que é certo, porque o que ela fez não tá correto, né? Porque isso é um defeito, porque isso já tá virando um hábito ruim. Pelo bem da criança, tá? E não por uma questão nossa, assim, sabe? Fomos desobedecidos, o meu ego, assim, faz com que, meu Deus do céu, meu filho não fez o que eu disse, né? Às vezes a gente é até mais bruto, mais grosseiro e tudo, mas porque a gente tá ali com o ego ferido da criança não ter obedecido a gente. Não tá certo isso, né? A correção tem a função, lembra? Na educação. Então ela precisa ser sempre pensando no bem da criança, no que eu quero ensinar, na virtude que eu preciso ensinar, no mal que eu não quero que ela faça, que ela repita, que ela cometa, ok? Então, na formação da criança, isso faz parte também de ser amorosa. A gente pensa na criança, a gente fala de forma calma, a gente conduz a criança de forma gentil, amorosa, sem gritaria, sem grosseria, sem xingamento, né, sem humilhação. Então, por exemplo, às vezes eu preciso fazer alguma correção e aí tá, sei lá, tá toda a família no almoço de domingo na mesa, então tá todo mundo reunido. Eu chamo a criança quieto. Jéssica, mas todo mundo percebe, né? Se você chama a criança pra dar uma... Sim, tudo bem, tem um monte de adulto ali, né? Eu sou a mãe, eu tô fazendo meu papel. Vou lá e vou chamar a criança, atenção. Tudo bem que todo mundo perceba que eu tô chamando atenção, mas eu não preciso expor a criança, né? E dar um grito com a criança, e dar uma chamada, né? Dar um, sei lá, um super castigo, uma ameaçada na frente de todo mundo, expor a criança desse jeito. Eu chamo ela no cantinho e faço a correção que precisa ser feita, não precisa expor, não precisa humilhar, né? Isso tudo faz parte de ser uma correção amorosa, tá? Não é só, sei lá, dar um abraço na criança e dizer eu te entendo e dar um abraço. Não é só isso que é ser amoroso. E aí, mas uma característica extremamente importante também é que ela precisa ser no tempo certo, né? Ela precisa estar adequada ali no tempo, ou seja, se é uma criança muito pequena, é na hora. Ou eu faço na hora ou não adianta fazer depois. Então eu corrijo na hora, né? Não pode fazer isso, vou lá na mesma hora e faço. Eu não posso depois que passou lembrar ela de algo que ela fez e dizer que aquilo foi errado, né? Que aquilo foi mal. Às vezes, claro, isso também faz parte de ser no tempo certo. Uma criança mais velha, que já guarda um tempinho, que eu tenho como esperar acabar a situação, esperar acabar, sei lá, o momento ali, para depois chamá-la, falar que aquilo não foi certo, falar o que eu esperava daquele comportamento, etc. Beleza, né? Às vezes, por exemplo, veio da escola uma situação, você vai tomar uma atitude na hora que você tomou conhecimento, ainda que tenha passado, né, um tempo. Vai lembrar a criança da melhor forma possível, conversar com ela sobre aquilo e tomar a atitude que tiver que tomar, se for uma consequência, se for só uma conversa, de repente, enfim. Mas ela precisa ser no tempo certo, tá? Uma criança pequenininha, se você não fala na hora, não adianta falar depois. Se você, por exemplo, tá num passeio na rua e aí a criança faz alguma coisa e você fala, olha, amanhã você vai ficar de castigo. Pô, uma criança pequena, se ela fez aquilo na hora, tem que ser uma consequência na hora, né? Pelo menos no dia. Não adianta você falar amanhã de tarde, quando chegar a hora, sei lá, dela ir brincar, ela não vai, por causa do castigo de uma coisa que ela fez ontem, ela não vai entender mais nada, ela não lembra mais de nada, ela só vai se sentir super injustiçada, sabe? Então ela precisa ser oportuna ali, tá? No tempo adequado, enfim, que a falta cometeu, a consequência, enfim, a correção precisa acontecer. Né? 2 pontos importantíssimos, elas precisam ser curtas e esquecidas, né? Eu poderia até falar características, enfim, diferentes, mas eu vou falar junto, porque o que eu quero dizer com isso? Você corrigiu a criança, você esquece, né? Primeiro, o curto falar o mínimo possível, tá? Principalmente com relação ao curto. Principalmente, quanto menor a criança, menos a gente fala. Mais objetivo, mais direto a gente deve ser, né? Não só para dar uma ordem, né? Eu até já falei isso em outro vídeo, mas para corrigir. Você fala o mínimo possível, o suficiente só para deixar claro que aquilo que ela fez não foi correto e falar principalmente o que a gente espera que ela faça de bom. E esquecida, tá? Nós não devemos ser uma memória de todas as ações ruins que os nossos filhos já tiveram, né? Isso é horrível. A gente também não gosta quando alguém é assim com a gente, né? Sei lá, vai estar lá brigando com o marido
né? Ou você mesmo às vezes faz isso, não faça, e aí vai repetir. Peraí, deixa eu puxar aqui o relatório de erros do passado. A criança também não gosta disso, então a gente não deve fazer. Não tem porquê. A gente está educando a criança, a gente está ensinando. É óbvio que ela vai cometer esse erro de novo, de novo, de novo, até que a gente consiga de fato ensinar algo, né? Aí ela não vai mais cometer esse, ela vai cometer outro. Então imagina se toda vez a gente tem que dizer, você sempre faz isso, toda vez é isso, você é muito assim, você é muito assado. Não, não, não. A correção deve ser sempre esquecida. Acabou, corrigi, teve uma consequência, né? Já ensinei alguma coisa, enfim, já ficou bem claro, né? O que a criança fez foi errado. Ela entendeu, já teve a consequência, ou se não foi necessário, tudo bem também. Acabou, 1 minuto depois, tá tudo bem, não tô com cara emburrada, não fico ali, né, de braço cruzado para a criança, não quero papo e tal, ou então puxando os relatórios passados, de novo, lembra aquela vez, já falei sobre isso outro dia, você tá fazendo isso toda hora, não sei o quê. Não adianta, isso não é educativo, não é eficiente, não tem por que ficar fazendo isso, a não ser para fazer a criança se sentir mal, tá? Para que ela fique ainda com a confiança menor, né, de que ela pode mudar esse comportamento, tá? Então a gente não deve fazer isso. A criança só vai fazer ela se sentir mal e aí ela vai começar a pensar, beleza, eu sou assim mesmo, né? Não tem jeito, já fiz isso tantas vezes, não tem muito que eu possa fazer para melhorar esse comportamento. Então curta e esquecer. Tá? E por último, para fechar, né, um bônus, porque eu já falei, mas só pra gente deixar bem claro, ela precisa ser educativa de uma maneira geral, tá? Então ao corrigir, a gente tem que ter em mente que a gente precisa ter uma intenção educativa. E faz parte disso também, além de tudo isso que eu disse, você focar no comportamento que você quer ensinar, na virtude que você quer ensinar, em como você esperava que a criança agisse. E não focar sempre no que ela fez de errado, tá? Então, sei lá, se ela fez alguma coisa, filho, não é assim, né? A gente se comporta dessa maneira. Então, não é assim que brinca, é assado. Filho, não é assim que come, não é assim que se comporta na mesa. Na mesa a gente senta, a gente conversa, fica sentado até acabar, né? Enfim, come direito, não precisa ficar gritando, não levanta toda hora. Então, a gente foca em o que a gente quer ensinar, tá? E não sempre, sabe, focando na coisa de errado que a criança fez. Bom, gente, então essas foram algumas dicas aí importantes. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam, na prática aí no dia a dia, corrigir os filhos de forma muito mais efetiva, de forma muito mais com intenção educativa realmente. Então é isso, até o próximo vídeo.